Olá, Pimpolhos, bom dia, tudo bem? A gente começa hoje a nossa a apostila número 3 de Geografia, e aí a gente começa no módulo 15. Gente, lembrando que os módulos são subsequentes, tá? Então, a apostila 2, a gente parou no módulo 14, então a apostila número 3, a gente dá continuidade e começa pelo módulo 15, tá? Então, hoje a gente vai ver o módulo que fala sobre Geografia da Indústria e os modelos de industrialização. Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento do módulo 15. E aqui a gente começa, né, o nosso resumo do módulo. Coloquei essa primeira imagem aqui, que é uma das primeiras páginas da apostila de vocês, para vocês focarem nessas duas imagens, para vocês verem, né? É um módulo que fala sobre modelos de industrialização, né? Então, essas duas fotos, para vocês observarem como que o processo produtivo ele evoluiu e ele se modificou ao longo do tempo. Tá? Então, são mudanças no modo de você produzir, né? No modo de você industrializar. Na primeira imagem, a gente tem, são duas indústrias, as duas imagens mostram indústrias automobilísticas, tá, gente? Fábrica de carros ou montadoras, tá? Na primeira imagem, é uma imagem da década de 20, né? 1927, século 20 nos Estados Unidos, tá? Então você vê que é uma linha de produção, né? Tem vários trabalhadores, tanto de um lado quanto do outro, tá? Uma imagem preto e branco. E já na segunda imagem, já é uma imagem do século 21, né? Do ano passado, na verdade, 2019. É uma imagem da Rússia, também fábrica de automóveis. Aí você consegue perceber a evolução, né? Primeiro, em relação aos próprios trabalhadores, né? Enquanto que de um lado você tem uma fila imensa de vários trabalhadores montando esses automóveis, e do outro lado você tem robôs, tá? Você, na verdade, nessa foto aqui, se eu não estou enxergando errado, na foto da Rússia a gente não consegue ver nenhum trabalhador humano, tá? Não há mão de obra humana. Você tem aí, são robôs, né, máquinas que estão fazendo a montagem desses automóveis, tá? Tudo isso é evolução do modelo produtivo, tá? Dos sistemas industriais ao redor do tempo, né? Ao redor do tempo, perdão, ao redor do mundo e ao longo do tempo. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de tipos de industrialização, né, modelos de industrialização, esses modelos eles vão acontecer em períodos históricos diferenciados, né? E aí, dependendo do período histórico e das características desse período histórico, você vai ter um modelo de industrialização que é diferente um do outro, tá? Aqui na apostila de vocês, nessa página, que começa na 184 e continua na 185, a apostila de vocês trabalha dois modelos de industrialização, tá? O modelo clássico e o modelo tardio. Só que existe um terceiro modelo, que é o que a gente chama de industrialização planificada, tá? Não tá aqui na apostila, mas eu inseri porque é importante que vocês saibam que esse modelo também existiu, tá? Mas, inclusive, os próximos slides, tem 3 slides que eu coloquei as características de cada modelo de industrialização, e eu até recomendo que vocês passem essas características para o caderno depois, tá? Bom, o modelo de industrialização clássico, né, ele está relacionado à primeira revolução industrial, tá, que começa no século XVIII na Inglaterra. Principalmente, não só na Inglaterra, tá, gente? Começa na Inglaterra e depois se espalha por outros países europeus, tá? E essa primeira revolução industrial, ela vai acontecer a partir do desdobramento de inovações técnicas e tecnológicas, tá? Então, o modelo de industrialização que a gente chama de modelo clássico, ele está atrelado à primeira e à segunda revolução industrial, tá? Então, ou seja, a principal característica do modelo clássico é ter acontecido, né, ter surgido na Inglaterra do século XVIII e depois ter se espalhado por outros países da Europa, né, e posteriormente, né, já na segunda revolução industrial, também nos Estados Unidos e no Japão, tá?
E o modelo de industrialização que a gente chama de modelo tardio, né? Em alguns livros você pode encontrar industrialização tardia e também industrialização, alguns livros chamam tardia ou periférica, tá? Porque é um modelo de industrialização, né? Um processo de industrialização que ele só começa a partir do século XX, então, ou seja, ele começa com muito atraso em relação aos países que fizeram e tiveram um modelo de industrialização clássico, tá? E aí, quais são os países que fizeram, né, que passaram por esse modelo de industrialização? Principalmente os países que a gente chama de países periféricos, né, ou países subdesenvolvidos. Principalmente os países da América Latina, os países do sul da África, né, perdão, os países africanos, né, como um todo, e países do sul da Ásia, tá? Inclusive aqui no Brasil, tá, gente? O Brasil, ele é um país de industrialização tardia. O processo de industrialização brasileiro, a gente só entende que começa, propriamente dito, a partir da década de 30, com o governo de Getúlio Vargas, tá? Então, o Brasil, ele é um país que a gente fala que teve modelo de industrialização tardio, tá? Bom, como eu disse, né, a partir daqui eu coloquei 3 slides e cada slide tem as características de cada modelo de industrialização, tá? Então, aqui a gente tem as principais características do modelo de industrialização clássica, tá? Primeiro, é um modelo que é característico dos países desenvolvidos ou países centrais, tá? Como eu disse, começa na Inglaterra do século XVIII, depois se espalha por outros países da própria Europa, né, como França, depois vai para os Estados Unidos e depois para o Japão, ou seja, todos os países centrais, né? Países que a gente chama desenvolvidos ou países centrais, enfim. Esses países que fizeram industrialização clássica são conhecidos por serem pioneiros, tá, no desenvolvimento e produção de novas tecnologias. Esses países também são conhecidos por terem se tornado grandes importadores de matéria-prima, tá? Até porque, se você está passando por um processo de revolução industrial, o que é a industrialização? É você transformar a matéria-prima, né, que é o que a gente retira da natureza, num novo produto, num produto industrializado. Se você está passando por um processo de revolução industrial, é óbvio que as suas indústrias vão precisar de muita matéria-prima, tá? Então, eles acabam importando matéria-prima de outros países. Os países de industrialização clássica, eles também se tornaram grandes exportadores de produtos industrializados, tá? É uma balança. Da mesma forma que eles se tornaram grandes importadores de matéria-prima, né? Eles compram matéria-prima de outros países, eles vão transformar essa matéria-prima, vão industrializar essa mercadoria, né, na verdade esse produto, e depois desse produto industrializado, dessa matéria-prima ter sido transformada num produto industrializado, eles começam a exportar isso para outros países, ou seja, vender para o mercado internacional, tá? E atualmente esses países são sede de grandes multinacionais, tá? Ou seja, os países centrais. E aqui entra, né, a industrialização planificada, que é o que eu falei com vocês que não foi mencionado na apostila, mas que eu achei importante mencionar, porque é um modelo que aconteceu, ele cai em concurso, cai no vestibular, então é muito importante que vocês saibam, tá? A industrialização planificada, né, o modelo de industrialização planificada, ele é muito específico porque ele ocorreu nos países que adotaram o sistema socialista, tá? Em que contexto histórico? Período de Guerra Fria, tá, gente? Então, a gente já viu, né, que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, logo depois a gente tem início a Guerra Fria, tá? Que é um confronto ideológico, tá? Entre o bloco socialista, liderado pela União Soviética, né, ex-União Soviética, e o bloco capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos da América, tá? Então, assim, além das 15 repúblicas que formavam a União Soviética, existiam outros países no mundo que optaram pelo modelo socialista, tá? A gente tinha a China, né, Cuba, Coreia do Norte e vários outros países do leste europeu também, tá? Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, como Bulgária e Hungria, tá? Então, o que acontece? Nos países socialistas, né, que fizeram industrialização planificada, não há propriedade privada, tá? Então, todas as fábricas e todas as indústrias pertencem ao Estado Nacional,
tá? É o Estado que controla. Inclusive, controla o preço dos produtos, o salário dos funcionários, toda e qualquer transformação que esse processo industrial possa causar, seja social ou econômica, tá? Nos países que fizeram industrialização planificada, quais indústrias foram beneficiadas? A indústria de base e a indústria bélica, tá? Gente, a indústria bélica é a indústria que produz armamento de guerra, tá? Armamento bélico é armamento de guerra. E aí, o que acontece? Com a queda do Muro de Berlim, gente, o Muro de Berlim ele cai em 89, e aí 2 anos depois, em 91, a gente tem a dissolução total da União Soviética, tá? E aí, obviamente, se é um modelo de industrialização adotado por países socialistas, né? Quando a União Soviética acaba, esse modelo de industrialização ele vai se enfraquecer, tá? E aí a grande parte, né, boa parte dos países que eram socialistas, eles passam a fazer a transição para o modelo capitalista. E aí as indústrias que antes eram estatais, né, que eram de poder do Estado, agora elas passam a ser privatizadas, tá? E aí, assim, atualmente, né, hoje, né, a gente está em setembro de 2020, né? Então, atualmente, quais são os países que ainda adotam esse sistema planificado, tá? A gente tem Cuba, né, que ainda permanece, Coreia do Norte, Vietnã e Mianmar ainda são exemplos de países que permanecem adotando o modelo planificado, tá? E aqui a gente tem as características do modelo de industrialização tardia ou periférica, tá? Então, como eu disse, ocorre principalmente nos países subdesenvolvidos, ou países periféricos, ou países emergentes, né? São várias as classificações para esses países. Começa mais ou menos na metade do século XX. Então, assim, começa na América Latina, tá, gente? Os países da América Latina, incluindo o Brasil. E aí depois isso vai se espalhando pelo Extremo Oriente, Sudeste da Ásia, Sul da África. Inclusive, como eu disse, tá, o Brasil ele começa seu processo de industrialização, né, sua revolução industrial, na década de 30. Tem pouquíssimo tempo, gente. Pouquíssimo tempo. Mas a gente ainda tem países que deram início ao processo de industrialização muito recentemente, tá? Nem todos os países do mundo já passaram pelo seu processo de revolução industrial. Ainda tem países que estão passando por esse processo e tem países que ainda nem iniciaram, tá? E aí, os países que fizeram industrialização tardia, né, ou periférica, uma das bases foi a substituição de importação, tá? O que é isso? É você começar a produzir internamente aquilo que antes você comprava de outros países, tá? Então, agora você não compra mais de fora, você passa a produzir internamente. Uma outra característica é o predomínio de tecnologia estrangeira, porque esses países não são nem produtores, nem desenvolvedores de alta tecnologia, então eles precisam importar de outros países, tá? O capital estrangeiro que vai ser priorizado na indústria de bens de consumo e os países que tiverem industrialização tardia ou periférica, eles vão sofrer com urbanização acelerada e êxodo rural, tá? O que é o êxodo rural? É a saída da população do campo em direção aos grandes centros urbanos, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente tem as revoluções industriais, a primeira revolução industrial, a gente tem uma mudança no modelo de produção. A gente sai do artesanato para a manufatura. Tá? O que é o artesanato? O artesanato é o produto, né, que é produzido de forma artesanalmente, né? Um produto que é manual, tá, gente? Ele é produzido manualmente. É um processo que é simples, tá? Chama artesanato, porque é um produto, uma mercadoria produzida artesanalmente, tá? E aí quem produz artesanato é o que? São os artesãos. E aí o que acontece? A partir do momento que se começa a produzir o artesanato, a gente tem um excedente. O que é o excedente? É aquilo que sobra, tá? O artesão, ele produz para consumir, né, para consumo próprio, e aí o que sobra dessa produção, eles acabam comercializando, né? Eles começam a vender esse excedente, tá? E aí o que acontece? Nem todo artesão, ele detém os meios de produção. O que são os meios de produção? As ferramentas utilizadas, porque apesar de ser um trabalho manual, você precisa de matéria-prima, você precisa de ferramentas, você precisa de utensílios, tá?
E aí, nem todo artesão tem condições de manter esses meios de produção, tá? Então, quem tem condições de deter, né, de ser dono dos meios de produção, vai acabar contratando a mão de obra desses artesãos que não têm acesso aos meios de produção, tá? Então, é nesse momento que a gente começa essa configuração de empregado e empregador da forma como a gente conhece hoje, principalmente em relação ao comércio, tá? Façam a leitura dessa página aqui da 185, tá? E aqui nesse slide fica um pouco mais claro o que eu estava falando no slide anterior, tá? O que acontece? Os artesãos, né, que detinham os meios de produção e os comerciantes, eles perceberam que vender, né, esses artesanatos poderiam gerar muito lucro, tá? Como? Ora, se você é dono dos meios de produção, você vai contratar alguém, né, para fazer aquele artesanato para você. E aí o que acontece? Você vai pagar um salário por mês, um valor por mês para aquele seu funcionário. Só que o produto produzido, né, ele vai ser vendido por um valor muito acima do valor de custo. E aí você vai dar origem ao termo que hoje a gente conhece como lucro, tá? Porque você tem o custo de produção, né, que é quanto custa para você produzir alguma coisa. Você tem que levar tudo em consideração. A matéria-prima utilizada, os utensílios, né, a mão de obra, né, o salário que você paga para o seu funcionário, ele entra nos custos de produção. Você vai calcular todos os custos de produção e aí quando você for vender aquele produto, você vai vender ele por um valor acima do custo de produção, tá? E aí, o que sobrar desse custo de produção é o seu lucro, tá? Então, é nesse momento que acontece a divisão do trabalho, tá? Então, quem detém os meios de produção, a gente chama de burguesia, tá? Então, burguês são as pessoas que detêm, que são detentoras dos meios de produção. E esse é um conceito que permanece até hoje, tá, gente? Então, por exemplo, hoje a gente entende como burguesia aqueles que detêm os meios de produção. A gente que é trabalhador, né? Então, por exemplo, eu trabalho em colégio. Mas os colégios não são meus. Então, ou seja, eu não sou dona dos meios de produção. Eu vendo a minha força de trabalho, tá? Então, eu sou proletariado, tá? E também foi nesse período que surgiu, na verdade não nesse período, né, esse conceito ele foi trabalhado um pouco depois, ele é do século XIX, que é um conceito do Karl Marx, que é o conceito de mais-valia. O que é o conceito de mais-valia? É que a tarefa, né, ou o produto realizado ou produzido pelo trabalhador, ele tem um valor maior do que aquilo que a gente recebe, tá? Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui, se vocês não entenderem, vocês, por favor, me procurem na plataforma ou no WhatsApp. Vamos lá. Você trabalha numa confeitaria, sei lá, fazendo bolo, tá? Então, vamos supor que você receba um salário mínimo por mês. O salário mínimo tá, acho que é 1.045, tá? E que você faça 10 bolos por dia. Tô dando um exemplo. 10 bolos por dia. E que cada bolo desse, a confeitaria onde você trabalha, ela consiga vender cada bolo desse por R$100. Tô dando um exemplo, tá, gente? Sei lá, vai que é bolo de festa. Então, ou seja, se você produz 10 bolos por dia e a confeitaria vende cada um desses bolos por R$100, então 100 vezes 10, você vai ter R$1.000 por dia com a venda dos bolos que você produz, tá? Se a confeitaria vender 10 bolos todos os dias ao longo de 30 dias, né, que é o tempo que a gente leva para receber um salário, né, 30 dias, um mês. Ou seja, vão ser 30 dias... 10 bolos por dia vai dar R$1.000 por dia, né? Então vai dar 30 mil de bolo ao final do mês. Então, ou seja, a confeitaria onde você trabalha, ela vai lucrar ao final de 30 dias, R$30.000 com os bolos que você produz. Só que você só vai ganhar 1.045, que é o salário mínimo que eles te pagam. Então você entende que o lucro que essa confeitaria tem em cima do seu trabalho é infinitamente maior do que o valor que você recebe. Isso é o que a gente chama de mais-valia, tá? Que na verdade a gente
trabalha esse conceito hoje, mas ele é um conceito desenvolvido e criado pelo filósofo Karl Marx, tá? Que é alemão, lá no século XIX. E a partir daqui, a apostila de vocês faz um resumo sobre as 3 revoluções industriais, tá? Então, aqui a gente tem um resuminho da primeira revolução industrial, que é aquela do século XVIII, que começa na Inglaterra, tá? A gente tinha, por exemplo, a máquina a vapor, né? Nossa, gente, na primeira revolução industrial, a máquina a vapor, que hoje pra gente é um negócio super atrasado, você fala, gente, máquina a vapor, mas naquela época era tipo assim, era o suprassumo da novidade tecnológica, tá? E qual era a matriz energética da primeira revolução industrial? É o que está nesse quadrinho aqui embaixo, tá? Principalmente carvão mineral. Essa era a matriz energética da primeira revolução industrial, tá? Aqui a gente tem um resumo da segunda revolução industrial, tá? Que começa ali mais ou menos a partir do século XIX. E aí, qual vai ser a grande novidade tecnológica da segunda revolução industrial? Vai ser os motores a combustão e o automóvel, tá? E a matriz energética vai ser principalmente a eletricidade e petróleo, tá, gente? Que aí o petróleo está no auge nesse momento, tá? Vai ser as matrizes energéticas da segunda revolução industrial, como eu disse, vai ser eletricidade e petróleo, tá? E aí, durante a segunda revolução industrial, desenvolvido um modelo, né, estratégico, um modelo de produção que ficou conhecido como Fordismo, tá? Ele foi idealizado, né, pelo Henry Ford, que era dono da Ford, né? Vocês conhecem aí o carro, né? A indústria automobilística Ford, continua aí firme e forte. E ele desenvolveu esse modelo industrial, que é um modelo de produção em massa, né? Que é esse modelo na esteira, né? Em que o trabalhador fica parado e o produto passa pelo trabalhador por uma esteira, tá? Isso facilitou muito a produção, diminuiu o tempo, né? Acelera o tempo de produção, na verdade. E esse modelo de produção industrial em massa, né, que produz em massa, ficou conhecido como Fordismo, tá? Inclusive, esse modelo de produção ele é conhecido como os anos dourados do sistema capitalista e ele dura aí todo o período, né, de segunda revolução industrial, que vai mais ou menos até a década de 70, tá? Outra coisa, aqui do ladinho, tá vendo? Tem do ladinho aqui um quadradinho que fala sobre Tempos Modernos, que é um filme muito famoso do Charlie Chaplin, que é um filme que vai retratar exatamente esse modo de vida, né? O modo de vida de um operário especializado, né? Que trabalha numa indústria nesse período de Fordismo, tá? Que ele repete, né? Porque, na verdade, o modelo fordista, ele é isso, é o trabalhador exercendo a mesma atividade todo santo dia, fazendo aquele movimento repetitivo, tá? É uma função repetitiva que é típica desse modelo industrial da segunda revolução. Tá? Perdão, gente, desse modelo, tá certo, desse modelo industrial da segunda revolução industrial, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo o link do YouTube, tá? Então esse filme do Chaplin, ele tá em domínio público, então você consegue assistir o filme, na íntegra, né, ele todinho no YouTube. Então se vocês se interessarem, eu super recomendo o filme do Chaplin. Tá nesse link aqui do YouTube. É só você acessar o site que o filme tá lá completinho, tá? E aqui já está falando sobre a terceira revolução industrial, que é essa que começa a partir da década de 70, tá? É quando termina a segunda, né? Termina o Fordismo, né? Quando ele começa a entrar em decadência, e aí começa a terceira revolução industrial, tá? Gente, a terceira revolução industrial, ela também é chamada de revolução técnica científica e informacional, tá? Porque é um período em que a gente tem um desenvolvimento muito grande das ciências, da informática, das tecnologias da informação, enfim. Então, inclusive, as principais indústrias, né, que são desenvolvidas nesse período são justamente as indústrias ligadas à alta tecnologia, tá? Robótica, nanotecnologia, informática, área de TI, tá? E é também nesse momento que a gente vai ter o surgimento de um outro conceito, que é o que a gente chama de desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É quando a mão de obra humana ela é substituída pela máquina. Inclusive, nessa imagem aqui, nessa foto, a gente tem uma linha de produção chinesa, né? Onde você tem máquinas, né? Robôs fazendo o trabalho, tá? Então, ou seja, aqui
esses robôs, eles substituíram a mão de obra humana, tá? Então, esse tipo de desemprego a gente chama de desemprego estrutural. E aí, se o Fordismo é característico da segunda revolução industrial, na terceira revolução industrial, o modelo produtivo vai ser o toyotismo, tá? Ele foi desenvolvido pela Toyota, né? A empresa japonesa Toyota, vocês conhecem também, é do ramo automobilístico, tá? E ao contrário do Fordismo, ela vai ter outras características, tá? Então, se o Fordismo é um modelo de produção em massa, o toyotismo ele vai ser um modelo de produção flexível, tá? É uma produção diversificada. E aí ele vai trabalhar com as demandas do mercado, tá? Então ele não vai trabalhar com grandes estoques, porque ele está acompanhando a demanda do mercado, tá? Nesse modelo, a mão de obra é extremamente qualificada, né? Como eu falei, é a revolução técnico-científica informacional, então é a revolução industrial da tecnologia. Então, obviamente que a mão de obra vai ser extremamente qualificada, tá? E a produção, ela é segmentada. Você nem sempre vai ter a produção de um item sendo feita toda num determinado lugar. É o que acontece hoje, gente. Os carros e celulares, né? Eles têm componentes diversos. Aí a gente tem, por exemplo, peças de celular e de carro sendo produzidas em vários lugares do mundo. E aí depois essas peças vão para uma montadora para serem juntadas e formar o produto, tá? Mas a produção, ela é mais diversificada, tá? Então essas fábricas elas vão para os países que ofereçam menor custo de mão de obra, né? Onde a produção seja mais barata, tá? E aí a gente classifica os tipos de indústria, tá? Se a gente está falando de revolução industrial, a gente consegue classificar os tipos de indústria, tá? Normalmente são 3 tipos de indústria principais. A gente tem as indústrias de base, a gente tem as indústrias que a gente fala as indústrias intermediárias e as indústrias de bens de consumo, tá? As indústrias de base ou de bens de produção são as indústrias responsáveis por extrair matéria-prima da natureza, tá? Então, as indústrias de base retiram a matéria-prima da natureza. Por exemplo, a Petrobras é uma indústria de base, tá? Ela é responsável por retirar o petróleo das camadas do pré-sal, tá? As indústrias intermediárias são as indústrias que produzem ferramentas e equipamentos para outras indústrias, tá? Então, você pode chamar indústrias intermediárias, tá? E a gente tem as indústrias de bens de consumo, tá? Que são as indústrias que produzem diretamente para o consumidor final. E aí a gente divide em dois grupos, que são indústrias de bens de consumo não duráveis e indústrias de bens de consumo duráveis, tá? Os não duráveis, gente, são produtos que têm uma duração baixa, né? Dura muito pouco ou tem uma duração média. E aí a gente tem como exemplo a indústria alimentar, né? Que é comida perecível, você precisa consumir rápido. Indústria farmacêutica, né, que produz remédio, a indústria em têxtil, né, que é do vestuário também, a gente considera não durável, e as indústrias de bens de consumo durável são aquelas que produzem mercadorias de elevada duração, que duram tipo anos, tá? Ou que a gente parte da premissa que deveria durar anos, tá? Que são, por exemplo, os automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, enfim, tá? Então, o módulo 15, ele vai trabalhar essas questões, tá? As 3 revoluções industriais, primeira, segunda e terceira, os modelos de industrialização, o modelo tardio e o modelo clássico. Eu acrescentei o modelo planificado, que não tinha. Esse módulo também vai trabalhar as diferenças entre Fordismo e Toyotismo, tá? E também como a gente consegue classificar as indústrias, tá? Façam a leitura desse módulo, é um módulo bem complexo, vocês precisam ler. Façam os exercícios, que na próxima semana a gente vai fazer a correção, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp ou lá no nosso horário de atendimento na plataforma, tá bom? Beijinho para vocês e boa semana!